cuidando de você. ZYH 529, canal 285, Vaza Barris FM, uma emissora da Fundação Antena Azul, Jeremoabo, Bahia. A informação é destaque na Vaza Barris FM. Começa agora o Jornal da Vaza Barris. As principais informações da região, do estado e do país são destaques a partir de agora. Jornal da Vaza Barris. Tradição e seriedade em informar. Uma boa tarde para você. Estamos dando início nesse momento à edição oficial do nosso programa Jornal da Rádio Vaza Barris. Hoje, sexta-feira, dia 26 de maio do ano de 2023, começando mais uma edição do nosso programa, agradecendo primeiro a Deus que nos concede mais uma oportunidade de iniciarmos mais uma edição do nosso programa. Nosso agradecimento a você, ouvinte, motivo maior da existência dessa programação, especialmente a você que está sintonizado, acompanhando a nossa programação, a você que nos acompanha através da frequência modulada em 104.9 aqui em Jeremoabo, seja na sede, nas comunidades do meio rural, e a você também que nos acompanha convencional na frequência modulada em toda a nossa região. Quem também está nos acompanhando via internet, temos o nosso site radiovazabarris.com.br e também através dos aplicativos e das diversas plataformas digitais existentes. O nosso muito obrigado a você que sempre nos dá o prazer de informar você através deste programa. Estaremos juntos até às 13, abordando temas relevantes, as principais informações sobre Jeremoabo, sobre a nossa região, a nossa querida e amada Bahia. Você confere na edição oficial do Jornal da Rádio Vaza Barris. Rayane Varjão, boa tarde. Uma boa tarde para todos os nossos ouvintes e também para aqueles que nos acompanham através dos nossos meios sociais. Você pode interagir conosco através do 75998274534. E agora, o tempo e a temperatura. Informações da fonte Climatempo para Jeremoabo nessa sexta-feira. Nesse momento, Jeremoabo está com 27 graus. A previsão aponta que as pancadas de chuva devem acontecer durante este dia, 24% nesse momento. A umidade relativa do ar se encontra em 75% e os ventos que podem chegar a 18 km por hora. A máxima prevista é de 28, mínima prevista de 22 graus. Manchetes. Você vai conferir na edição de hoje do nosso programa. Polícia Rodoviária Federal apreende 6 toneladas de linguiça por sonegação fiscal em Paulo Afonso. Ainda com a Polícia Rodoviária Federal, ela disponibiliza o telefone 191 para denúncias. Homem é preso conduzindo veículo adulterado em Ribeira do Amparo. Drones auxiliam na descoberta de mega plantação de maconha em Xique-Xique. E ainda hoje em nosso programa, vamos trazer informação sobre uma ação da Polícia Civil que prendeu investigado por tentativa de homicídio na cidade de Campo do Brito. Essas e outras muito mais informações até às 13. Começamos o nosso programa com ênfase nas informações policiais. Informações policiais. 12h02, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão carregado de linguiça calabresa por falta de documento fiscal na noite da última quarta-feira em Paulo Afonso. A ação aconteceu durante fiscalização ostensiva que tem como foco o enfrentamento à criminalidade. Por volta das 22 horas, policiais abordaram um caminhão VW 11180 DRC conduzido por um homem de 43 anos. Os policiais constataram que a carga de 6.100 quilos de linguiça estava sem documentação fiscal. Diante dos fatos, veículo e mercadoria foram apreendidos e a Secretaria da Fazenda, de forma imediata, foi acionada para procedimentos administrativos que incluem o pagamento do imposto sonegado, além de multas. 12h03, em nossa região, uma ação na cidade de Ribeira do Pombal. Um caminhoneiro de 38 anos
em Ribeira do Pombal, foi preso em flagrante na última quarta-feira na BR-110, após ser constatado, melhor dizendo, que portava uma carteira nacional de habilitação, a CNH falsa. O homem, identificado apenas como residente de Delmiro Gouveia, confessou que adquiriu o documento ilegal pela internet. Era aproximadamente 23 horas quando os agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram uma abordagem de rotina ao caminhão, um Mercedes-Benz, conduzido pelo indivíduo. Ao solicitar os documentos do veículo e do motorista, este alegou possuir apenas a cópia da CNH. Durante a verificação nos sistemas de conferência, os policiais constataram que o CPF do homem não estava registrado em nenhuma CNH válida. Confrontado pela polícia, o caminhoneiro admitiu que comprou o documento online com o objetivo de burlar fiscalizações, dado que ele não possuía habilitação. A CNH falsa exibia até mesmo uma autenticação do cartório. Ainda sobre esse caso, segundo a legislação brasileira, o indivíduo será indiciado pelo crime de uso de documento falso previsto no artigo 304 do Código Penal, com pena que varia de 2 a 6 anos de reclusão, além de multa. Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia de Euclides da Cunha. A operação ainda destaca o contínuo esforço das autoridades de segurança em garantir a legalidade no trânsito e a segurança nas estradas do país. 12 horas e 6 minutos em Ribeira do Amparo, por volta de 14h20 de ontem, quinta-feira, dia 25, um homem foi preso no município em questão ao ser flagrado conduzindo um veículo com sinais identificadores adulterados. A prisão aconteceu na Rua do Cemitério, no povoado Boa Hora, momento em que os militares realizavam rondas de rotina, flagrando assim o rapaz que conduzia uma moto Honda CG de cor preta, cujos demais dados não foram informados. Na ocasião, os policiais consultaram a numeração do chassi, que estava em sua maioria apagado, contendo apenas os 3 últimos números. O rapaz chegou a apresentar uma nota fiscal na tentativa de argumentar a aquisição do veículo proveniente de leilão, porém sem sucesso. 12 horas e 7 minutos. Uma mega operação policial aconteceu na última quarta-feira, dia 24, e resultou na descoberta de uma plantação contendo 40 mil pés de maconha na região de Xique-Xique, no centro-norte da Bahia. Segundo a informação divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, a plantação estava situada no povoado de Ilha Grande do Retiro, zona rural do município, às margens do Rio São Francisco. A operação foi realizada por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado do Semiárido, a inteligência policial, aliada às denúncias anônimas de ameaças à população ribeirinha, permitiu que os agentes localizassem o terreno suspeito. E com o auxílio dos drones, que são aeronaves não tripuladas, os agentes puderam realizar o trabalho de forma mais eficaz. Segundo o comandante da unidade, abre aspas, usamos embarcações e chegamos por volta das 2 horas da manhã na ilha. Iniciamos as buscas a pé e no amanhecer do dia o drone nos ajudou com a localização exata, fecha aspas, revelou Major Matheus Alcântara, comandante da unidade. Durante a operação, um homem suspeito de ser o proprietário da plantação foi detido. Com ele, os policiais apreenderam um rifle semiautomático calibre 22, um carregador, 1 quilo de maconha pronta para comercialização e 2 aparelhos celulares. Finalmente, a operação conseguiu debelar 2 hectares de plantação de maconha. O suspeito, uma amostra da droga e o restante do material apreendido foram levados para a delegacia de Xique-Xique. Essa grande descoberta e apreensão representam um duro golpe no tráfico de drogas na região e evidencia a importância da utilização de tecnologias avançadas como os drones no combate ao crime organizado. 12 horas e 8 minutos, policiais civis da delegacia de Campo do Brito, em Sergipe, cumpriram o mandado de prisão preventiva de um homem investigado por tentativa de homicídio, destacando que essa ação policial ocorreu na última quinta-feira ontem, dia 25. De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu em 25 de setembro do ano passado,
Na data, o investigado, após discutir com a vítima, invadiu sua casa e, em posse de um facão, a atingiu diversas vezes. Ainda conforme as investigações, o exame pericial constatou lesões na cabeça e nas mãos da vítima, características de defesa. 12 horas e 9 minutos. A Polícia Militar da Bahia, através do 6º Batalhão de Polícia Militar de Senhor do Bonfim, comandado pelo Tenente-Coronel da PM, Antônio Roque Ávila dos Anjos, unidade pertencente ao órgão do Comando de Policiamento da Região Norte, comandado pelo Coronel da PM, Walter Araújo, prendeu um homem em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo. Policiais militares da 5ª Companhia e do 6º Batalhão da Polícia Militar, por volta das 15 horas da última quinta-feira, dia 25, realizavam rondas ostensivas quando foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica na rua João Costa, bairro Novo, no município de Filadélfia. E lá atenderam uma mulher que apresentava lesões aparentes em seu rosto e que informou à guarnição policial desconhecer o paradeiro do agressor. Durante a averiguação do fato, os policiais surpreenderam o autor da violência doméstica, escondido no quintal da casa da vítima, com uma faca, um facão e um punhal. No local ainda foi encontrado, em cima de uma cama, uma espingarda de fabricação caseira correspondente ao calibre 12 de 2 canos, feita com bengala de moto, além de 52 embalagens de uma substância aparentando ser maconha e uma embalagem de substância aparentando ser cocaína. Diante dos fatos, o acusado foi apresentado na delegacia local juntamente com a arma de fogo e as drogas apreendidas, onde foi autuado em flagrante pela autoridade competente. 12 horas e 11 minutos. Mais uma ação da Polícia Militar através do 6º Batalhão na mesma região do Senhor do Bonfim, comandado pelo Tenente-Coronel Antônio Roque e comandado pelo Coronel da PM Walter Araújo, em Senhor do Bonfim, conduziu um homem por porte ilegal de drogas. Policiais militares do 6º Batalhão, com emprego em rondas ostensivas com aplicações de motocicletas, por volta das 15 horas e 38 minutos da última quinta-feira, dia 25, na Avenida Florestal, bairro Rodoviário, zona urbana do Senhor do Bonfim, abordaram um homem e encontraram com ele 5 trouxinhas de uma substância aparentando ser maconha. O homem foi apresentado na delegacia de Senhor do Bonfim juntamente com a droga encontrada em sua posse, onde foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência. 12 horas e 11 minutos. Vamos agora trazer um caso que envolveu uma mulher que autorizou o estupro da sua filha de 11 anos aqui na Bahia. Aconteceu em Morro do Chapéu. A mulher que acabou sendo detida após um mandado de prisão. Sobre esse fato chocante, uma mulher foi presa por autorizar que a filha de 11 anos fosse estuprada por um homem na cidade de Morro do Chapéu, norte da Bahia, na última quarta-feira, dia 24. Ela vai responder pelo crime de exploração sexual infantil. O abusador ainda não foi identificado pela polícia. O nome da mulher não foi divulgado por causa da lei de abuso de autoridade. Ela foi detida por mandado de prisão preventiva e na delegacia de Morro do Chapéu não detalhou como o crime foi descoberto, mas disse que os abusos foram constatados a partir de exames. As investigações continuam e a polícia busca o homem que cometeu o crime de estupro de vulnerável. A criança, vítima do abuso, está sob acompanhamento psicológico. A polícia não informou se ela será levada para um presídio, a mãe, a mulher que autorizou, ou se ficará detida na delegacia do município em questão. Ainda sobre esse caso, esta é a segunda prisão relacionada ao crime de estupro de vulnerável registrada em Morro do Chapéu em um mesmo dia. Também na quarta, um homem foi preso suspeito de estuprar outra menina de 10 anos. A vítima era vizinha dele. O homem, que também foi detido por mandado de prisão preventiva, vai responder por estupro de vulnerável. Será transferido para o Conjunto Penal de Irecê, cidade que ficou 85 quilômetros de Morro do Chapéu. Assim como no caso anterior, os abusos sexuais foram constatados a partir de realização de exames. 12h14. 3 homens e uma mulher foram presos com 256 quilos de maconha prensada em tabletes na cidade de Formosa do Rio Preto, região oeste da Bahia, na madrugada de hoje, sexta-feira, dia 26.
Os 4 estavam em 3 carros diferentes e seguiam em alta velocidade quando foram parados em um ponto de abordagem da Operação Arearium. Os veículos, sendo 2 deles de luxo, foram vistoriados e a droga foi encontrada. Um dos automóveis estava com restrição de roubo. Não há informações se os suspeitos tinham ligação entre si. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que essa droga seria comercializada na vaquejada de Formosa do Rio Preto, que começou na última quinta-feira e segue até o próximo domingo, dia 28. Os 4 presos, a droga e os carros apreendidos foram levados para a delegacia, onde o caso foi registrado. Eles deverão responder por tráfico de drogas. 12h15, uma mulher foi detida na última quinta-feira, dia 25, na cidade de Ibipitanga, oeste da Bahia, após receber cédulas falsas em uma agência do Correio do referido município. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, se o dinheiro fosse verdadeiro, seria equivalente ao valor de R$4.000. A mulher foi encontrada por equipes da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar. Conforme detalhou o comandante da unidade, o Major Fabiano Lemos, a Polícia Federal monitorava a encomenda quando descobriu o endereço final. O apoio dos policiais da CIPM de Macaúbas foi solicitado para fazer a abordagem da suspeita. De acordo com o Major Fabiano Lemos, a mulher foi abordada quando saía da agência e 5 cédulas falsas de R$200 e outras 30 de R$100 foram encontradas com ela. Ela foi conduzida para a sede da delegacia de Ibipitanga. Na unidade, de acordo com o titular da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Ceabra, o delegado Jackson Trindade, a mulher foi ouvida e negou ser a dona do dinheiro irregular. O delegado explicou que a mulher foi autuada em flagrante por crime de moeda falsa e ele suspeita que a caixa foi enviada de São Paulo. 12h16. O caminhão dos Correios que tombou no final da manhã de quinta-feira, dia 25, na BA 535, mais conhecida como Via Parafuso, foi retirado da pista na madrugada de hoje, cerca de 14 horas após o acidente. O acidente aconteceu no trecho de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Ninguém ficou ferido e o acidente foi registrado por volta das 11h20 da quinta. O veículo só foi totalmente removido às 1 da manhã desta sexta-feira. O tombamento causou congestionamento no sentido para a capital baiana, porque o caminhão obstruiu toda a via. A concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia, precisou liberar o fluxo pelo acostamento para desafogar o trânsito. Testemunhas afirmam que o motorista perdeu o controle da direção e tombou na rotatória. 12h17, mais um acidente, agora em uma rodovia federal. Um motociclista morreu nesta última quinta-feira após bater em uma mureta de proteção na BR-324 em Feira de Santana. Segundo a PRF, o celular e a carteira da vítima foram levados do local do acidente. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há informações sobre a causa do acidente. A vítima foi identificada como Tiago dos Santos Oliveira, de 22 anos. Após a colisão, ele foi arremessado para o canteiro central e morreu no local. E no próximo bloco, Bahia vai inaugurar parque eólico operado 100% por mulheres e gasolina e diesel sofrem reajuste e ficam mais caros aqui no estado da Bahia. Essas e outras informações você confere daqui a pouquinho, logo após um rápido break comercial. Voltamos já. Jornal da Vaza Barris. Tradição e seriedade em informar. A confiança e a qualidade que você merece. No posto Paloma você abastece. Amplo estacionamento, mais conforto e segurança. O melhor atendimento é no posto Paloma. O posto Paloma é Shell, V-Power. O lugar completo para sua parada em Jeremoabo. Amplo estacionamento, segurança, ambiente agradável com restaurante e lanchonete. Melhor atendimento e preços especiais. Só no posto Paloma você encontra gás de cozinha, lubrificantes e muito mais. Há mais de 20 anos crescendo com você. Atendimento 24 horas. BR-110, quilômetro 79. Telefone 75-3203-1668. A confiança e qualidade que você conhece. Posto Paloma.
A Clínica Odonto Estética conta com serviços de saúde especializados. Temos médicos na área de cardiologia e cirurgia em geral. Fazemos todos os dias exames como eletrocardiograma, Holter, mapa. Temos mensalmente ecocardiograma e ultrassonografias. Contamos com uma equipe odontológica completa de especialistas. Também temos nutricionista e fisioterapeuta. Agende já a sua consulta ou os seus exames através do nosso número 75985466264 ou pessoalmente em frente ao Ponto Cidadão e ao lado da loja Gata Gabola, na cidade de Jeremoabo, Bahia. Mercadinho da Gilmara. Trabalhamos com frios, produtos alimentícios, bebidas, utilidades para o lar, produtos de beleza, rações e produtos de limpeza, energéticos, uma seção exclusiva de hortifruti e de materiais de construção, doces e muito mais. Fone 75999322392. Fica na Avenida Paraíba, bairro José Nolasco. Organização Gilmara e Adailton. A China Bijuterias. Você encontra lindas mochilas escolares a partir de R$15, roupas adulto a partir de R$10, roupas infantil a partir de R$8 e tudo para a sua beleza em roupas e bijuterias. China Bijuterias, na Rua Euclides da Cunha, antiga Cesta do Povo, em Jeremoabo. Amigo Homem do Campo. A Casa do Campo é a solução que você procura, onde você encontra sementes e equipamentos agrícolas, produtos veterinários, rações para gatos, cães, peixes, pássaros. Na Casa do Campo você também encontra material elétrico, hidráulico, tintas, pias de mármore, tubos e conexões para irrigação. Aqui na Casa do Campo você encontra tudo o que precisa. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Duque de Caxias, número 19, em frente aos Correios, em Jeremoabo. Ligue ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp, no número 75-3203-2423. A organização e o atendimento especial você já conhece e é da amiga Wanda. Vaza Barris FM. Tem crediário, tem entrega e um preço que ninguém cobre. Vacina Passos Nobre, vacina Passos Nobre. Vacina Passos Nobre, vacina Passos Nobre. Loja Passos Nobre, afinidade com você. Seja você também um sócio da nossa rádio. Faça-nos uma visita e conheça toda a equipe da Vaza Barris. Esperamos você de braços abertos. Após a participação em várias exposições, a Fazenda São Marcos conquistou uma colocação inédita no ranking baiano. Atualmente, a São Marcos é a segunda melhor fazenda na seleção da raça santenês no estado baiano, além de possuir a terceira melhor ovelha do estado. Esses feitos nos enchem de orgulho, mas vamos continuar trabalhando para melhorar ainda mais a nossa qualidade. E para você que está iniciando a sua criação, nós temos produtos e suportes que irão ajudar no sucesso dos seus objetivos. Maiores informações com Marcos de Abelardinho pelos telefones 75-3203-2275, 9997-7864 ou 9139-2935. Fazenda São Marcos, a busca da qualidade. Quer saber como economizar até 95% em sua conta de energia? Vá até a VM Som Eletrônica e solicite seu orçamento. Deixe o sol pagar sua conta de luz com o sistema fotovoltaico on-grid. Nosso cliente passará a gerar sua própria energia elétrica. Energia limpa e renovável. Investimento seguro e com retorno garantido. Além da valorização do seu imóvel. Nossos contatos: 75-99811-1029. Nosso endereço: Rua Abdon Afonso, Sala 3, Centro, Jeremoabo, Bahia. VM Som, a sua eletrônica. Vaza Barris FM. Amigo, a gente confia. Amigo é pra toda a vida.
vida pra toda a família. Tu está sempre perto se a gente confia. Com o Secoff você pode contar com assistência família. E no que acontecer, o plano Secoff tem respeito a você. Secoff sempre cuidando de você. Mercearia Santana, venha conferir. Tem mais variedade, barato é aqui. As melhores marcas, venha comprovar. Aqui é o cliente em primeiro lugar. Melhor preço e atendimento aqui você encontra. Não perca tempo, vem pra Mercearia Santana. Mercearia Santana. Aqui você encontra variedades de produtos, os melhores preços, as melhores marcas e o melhor atendimento. Rua Duque de Caxias 307, Jeremoabo, telefone 3203-2442. Organização Gil e Marcleide. Barato bom é aqui. Mercearia Santana. É na Farmácia São José. É na Farmácia São José. Perfumaria, tudo em medicamentos, você vai encontrar na Farmácia São José. É a amiga da sua saúde, por isso você pode confiar. Na hora que precisa de remédio, é na Farmácia São José que você vai procurar. Foi feita especialmente pra você, que atende sempre com muita atenção. Perfumaria, tudo em medicamentos, e com seu consentimento aferimos sua pressão. Na Farmácia São José, você também vai encontrar. É carga pra todas as operadoras, Cherokees e muito mais. Vem correndo, vem pra cá. É na Farmácia São José. É na Farmácia São José. Perfumaria, tudo em medicamentos, você vai encontrar na Farmácia São José. Em Jeremoabo e Santa Brígida, Fábio da Farmácia agradece a sua preferência. O ponto de encontro da economia é no Mercadinho Santa Mônica. Tudo em gêneros alimentícios, bebidas, utilidades para o lar, recargas, frios, higiene pessoal e um excelente atendimento. No Mercadinho Santa Mônica você sempre sai com o carrinho cheio. Mercadinho Santa Mônica, o melhor da economia. Endereço Avenida da Alegria 43, bairro São José. Fone 3203-1698. Organização Gilson. Você está ouvindo o Jornal da Vaza Barris. Estamos de volta, 12 horas e 27 minutos. Apresentação do nosso Jornal da Rádio Vaza Barris FM. Seguindo com o nosso programa nessa sexta-feira, dia 26, vamos já trazer o nosso especial sobre o imposto de renda, tira dúvidas. Abordamos diversos temas durante todo esse mês de maio relacionado ao imposto de renda e hoje vamos abordar a seguinte temática: como reduzir e restituir despesas médicas no imposto de renda. Com essa temática, trazemos a partir de agora o Tira Dúvidas do Imposto de Renda ano 2023. Imposto de Renda 2023. A gente te ajuda a saber como declarar. Olá, ouvintes, eu sou Edgar Matsuki, estou aqui com o professor da UDF, Deibson Carvalho, para tirar aquela sua dúvida sobre a declaração do Imposto de Renda de 2023. Professor, uma das coisas que podem gerar a devolução de parte do imposto pago é o gasto com saúde, né? Como declarar e deduzir despesas médicas? O que pode ser deduzido? E as nossas perguntas não param por aí. A ouvinte Nayara Viana quer saber outra coisinha também. Vamos ouvir? É a primeira vez que eu vou fazer a declaração e eu não sou obrigada a fazer, mas eu vou declarar porque eu quero ser restituída pelo plano de saúde. Quais são as dicas para quem vai começar a fazer pela primeira vez e sobre esse ressarcimento do plano de saúde? Podem ser deduzidos na declaração modelo Deduções Legais os seguintes pagamentos relativos a tratamento próprio dos dependentes e dos alimentandos indicados na declaração quando realizados, neste último caso, pelo alimentante em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública nos termos da lei. São eles médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
fonoaudiólogos, hospitais, com exames laboratoriais e serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Os pagamentos das despesas médicas são comprovados mediante documentos contendo o nome, o endereço e, no caso de beneficiário, pessoa ou empresa a quem efetuou pagamentos, residente ou domiciliado no Brasil, o seu número CNPJ, podendo ser substituídos por cheque nominativo ao beneficiário de sua própria emissão, do cônjuge ou do dependente. Para a pessoa com deficiência física ou mental, são exigidos laudo médico atestando o estado de deficiência e comprovação de pagamento a entidades especializadas para esse fim. No caso de aparelhos e próteses ortopédicos e próteses dentárias, são exigidos o receituário médico ou odontológico e a nota fiscal em nome do beneficiário. Se a despesa médica se referir a dependente ou alimentando, o contribuinte deverá informar na declaração ficha de pagamentos efetuados, o nome do dependente ou alimentando beneficiário. O prazo para a declaração do Imposto de Renda de 2023 vai até o dia 31 de maio. Para saber mais sobre essa e outras questões, é só acessar o site da Rádio Agência Nacional, radioagencianacional.ebc.com.br, e clicar no banner Tira Dúvidas do IR 2023. Essa é uma parceria da Rádio Agência Nacional com a UDF, Centro Universitário do Distrito Federal. 12 horas e 30 minutos, seguindo com o nosso programa. Aqui em nosso estado, a informação sobre energia eólica, o estado da Bahia vai ganhar o primeiro parque eólico operado localmente 100% por mulheres. O complexo Tucano da AES Brasil, localizado nos municípios baianos de Tucano, Araci e Biritinga, está previsto para inaugurar no segundo semestre deste ano. Segundo a empresa, foi investido mais de 1 bilhão na primeira fase da construção dos parques, que tem a capacidade instalada de 322 megawatts. A AES Brasil informa que, além do pioneirismo na região, o parque terá as maiores turbinas já instaladas no país em potência e tamanho. O complexo eólico Tucano foi o primeiro empreendimento a ter sua operação local 100% feminina, com curso de capacitação promovido em parceria com o Senai Bahia. A estimativa é que todas as etapas da obra gerem até 500 empregos, aproveitando em parte a mão de obra local. Abre aspas, o governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem apoiado institucionalmente a implantação do empreendimento e não é novidade que as energias renováveis são um orgulho para o estado. Alguns dos motivos são a força que elas possuem ao promover empregos, movimentar a economia de todo o território baiano e impactar positivamente o meio ambiente. Recebemos com entusiasmo a notícia da inauguração do complexo eólico da AES Brasil, operado localmente exclusivamente por mulheres. A medida é inovadora e deve ser celebrada porque significa muito para a visibilidade e valorização do mercado do trabalho feminino, fecha aspas, destaca Ângelo Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico. Sobre a economia em nosso estado, o preço dos combustíveis vendido nas distribuidoras ficou mais caro na Bahia. Na última quinta-feira, ontem, dia 25, a Acelen, dona da refinaria Mataripe, anunciou reajuste de 5% na gasolina e 2% no diesel. O Sindicombustíveis informa que as distribuidoras podem repassar ou não o aumento para os consumidores. Segundo a Acelen, os preços dos produtos sofrem variações porque seguem critérios do mercado que levam em consideração o custo do petróleo, dólar e frete. Ainda conforme a empresa, nos últimos meses, os preços da gasolina acumularam queda de 16% devido a 10 reduções consecutivas. O diesel teve a redução de 31% no mesmo período e o gás de cozinha 10% entre março e maio. 12 horas e 34 minutos, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres emitiu nesta última terça-feira, através do Instituto Nacional de Meteorologia, um aviso de acumulado de chuvas com grau de severidade de perigo
para alguns municípios da região metropolitana de Salvador, região nordeste do nosso estado, centro-norte, sul e centro-sul baiano. A previsão indica uma precipitação igual a 100 milímetros, com ameaças de enxurradas e alagamentos, quedas de barreiras, além de deslizamentos pontuais em áreas já caracterizadas como de risco. Neste momento, todo o sistema de proteção e defesa civil está em alerta, reforçando a atenção aos municípios que se encontram na mancha de chuvas intensas. É recomendado desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observar as alterações nas encostas e permanecer em local abrigado. Em caso de viagem, redobrar a atenção nas estradas e, se precisar de ajuda, acionar a Defesa Civil do seu município, a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros Militar. 12 horas e 35 minutos. Encerra-se hoje o prazo para que os governos estaduais e municipais, o governo estadual e os municipais do nosso estado enviam ao Ministério Público informações sobre gastos públicos com festas juninas que foram solicitadas pelos órgãos de controle no início deste mês. Os dados alimentarão um painel eletrônico que ficará disponível no site do Ministério Público da Bahia, cujo objetivo é conferir transparência à aplicação dos recursos públicos e funcionar como ferramenta de gestão às administrações municipais e empresas, além de servir como instrumento de exercício da cidadania pela população, para prevenir eventuais danos aos cofres públicos. Os municípios que prestarem informações colaborando com a construção do painel receberão do Ministério Público Baiano e demais órgãos de controle um selo de transparência. A apresentação dos dados do painel e a concessão do selo serão realizadas em audiência pública prevista para ocorrer no próximo dia 14 de junho na Assembleia Legislativa da Bahia. Conforme o levantamento do órgão, até a noite da última quinta-feira, dia 25, apenas 10 cidades encaminharam os dados das despesas com contratações artísticas e correlatos ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Justiça de Proteção e Moralidade Administrativa. Os dados se referem a eventos de 2022 e 2023. São eles Lençóis, Jucuruçu, Itabuna, Santo Estevão, Rio do Pires, Pará-Mirim, Caturama, Senhor do Bonfim, Caém e Morro do Chapéu. 12 horas e 35 minutos. Seguindo com o nosso programa, vamos agora trazer uma reportagem especial falando sobre o governo que anunciou uma redução de impostos para carros novos de até R$ 120 mil. O preço final dos veículos pode cair em até 10,8%. Vamos à matéria. O governo anunciou a redução de impostos para carros novos de até R$ 120 mil. Com isso, o preço final dos veículos, aquele pago pelo consumidor, pode cair em até 10,8%. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, após reunião do presidente Lula com ministros e representantes da indústria automotiva. O Ministério da Fazenda terá 15 dias para elaborar a medida provisória com a redução do IPI e do PIS/COFINS sobre o valor final do automóvel. O desconto deve variar de 1,5% a 10,8% sobre o valor final do carro. Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, os carros que receberão os maiores descontos em impostos serão aqueles mais baratos, menos poluentes e com maior conteúdo nacional. A primeira é o carro acessível. Quanto mais acessível, maior será o desconto do IPI PIS/COFINS. O segundo é a eficiência energética, é quem polui menos. E o terceiro é densidade industrial. O mundo inteiro hoje procura fortalecer a sua indústria. Então, se eu tenho uma indústria que 50% do carro é peças e feito no Brasil, o outro é 90%, isso vai ser levado em consideração. Alckmin destacou ainda que a redução de impostos deve ser temporária para auxiliar o momento difícil da indústria automotiva nacional. Um carro chamado de popular, 0 km, custa no Brasil em torno dos R$ 70 mil.
segundo publicações especializadas. O presidente da Anfávia, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio de Lima Leite, espera que a medida ajude a recuperar a indústria de carros do Brasil. Hoje, o setor ele trabalha com 50% da sua capacidade instalada, é um dos menores números e um dos piores meses da indústria automotiva. Esse mercado representa 20% do PIB industrial e a preocupação é que haja a retomada para que realmente a gente consiga garantir empregos, inovação. Além da redução de tributos, o governo anunciou outras medidas para tentar recuperar a indústria. Entre elas está a concessão de 4 bilhões de reais em empréstimos do BNDES para estimular os investimentos e as exportações das montadoras brasileiras. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. 12 horas e 40 minutos. Seguindo com o nosso programa, 25 pessoas que trabalhavam na colheita de café em uma fazenda em Encruzilhada, região sudoeste da Bahia, foram resgatadas em trabalho similar ao de escravo por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego da Bahia. O resgate aconteceu na última segunda-feira, dia 22, mas só foi divulgado ontem, quinta-feira, dia 25. Além dos auditores, representantes do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública da União, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, Polícia Federal e Polícia Militar da Bahia participaram da ação. Na última quarta, o proprietário do local reconheceu a situação inadequada em que os funcionários eram submetidos e pagou cerca de R$100 mil em parcelas rescisórias. Outras medidas de punição foram tomadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o MTE, os funcionários não tinham registro de trabalho e não passaram por exame admissional. Os pagamentos seriam feitos apenas no final da colheita e as carteiras de trabalho estavam retidas pelo responsável, motivo pelo qual os funcionários não podiam deixar o local. Além disso, os trabalhadores não usavam equipamentos de segurança nem vestimentas adequadas. Por causa do vestuário, pelo menos 3 deles apresentavam sintomas de doenças quando foram resgatados e por isso foram encaminhados para a unidade de saúde do município. O MTE detalhou que na área onde a colheita era feita, os funcionários faziam as necessidades fisiológicas no chão. A água era transportada em vasilhames de água sanitária reutilizados, pois não havia fornecimento de recipientes térmicos. 12 horas e 42 minutos. O PROCON do Estado de São Paulo recentemente notificou a conhecida Netflix por cobrança pelo ponto adicional aqui em nosso país. A empresa tem avisado, talvez você que é usuário, tenha recebido essa notificação por parte da empresa sobre o início de uma cobrança de taxa extra. A empresa que tem avisado aos usuários que vai começar a cobrar uma taxa extra. Se eu já não gostava da Netflix e agora com essa cobrança de taxa extra, não é à toa que o PROCON do Estado de São Paulo já notificou a Netflix por essa cobrança em ponto adicional aqui em nosso país. Vamos à matéria. O PROCON de São Paulo está de olho na Netflix. Isso porque a empresa tem avisado aos usuários que vai começar a cobrar taxa adicional por compartilhamento de assinatura, aquela modalidade em que você assina um plano extensivo a um familiar, por exemplo. O órgão de defesa do consumidor se manifestou depois de ter recebido várias consultas pela internet de usuários que reclamaram do aviso de cobrança adicional. A investigação preliminar do PROCON é para saber se efetivamente a Netflix já está adotando um novo critério de cobrança, quando vai começar a valer e como vai funcionar este eventual novo sistema de acesso. E também analisar se o Código de Defesa do Consumidor está sendo violado com a medida. A advogada Renata Abalém, da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, acredita que a Netflix pode cobrar essa taxa, já que o consumidor assina um contrato de adesão onde não há regras claras sobre a prestação do serviço.
Mas cabe ao PROCON acionar a empresa, de acordo com a legislação brasileira, caso a cobrança for considerada ilegítima. Ela explica por quê. Não existe contrato da Netflix com nenhum consumidor brasileiro, de forma que não existem sequer explicações de regras claras. Então, sim, a Netflix pode cobrar essa taxa adicional de assinatura e aí cabem aos órgãos de defesa do consumidor estar verificando se essa cobrança ou a forma como ela é feita fere a legislação. O PROCON São Paulo orienta os consumidores que receberam a comunicação da empresa sobre mudança não prevista na forma de cobrança da assinatura do serviço para que registrem a queixa no site www.procon.sp.gov.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. 12h45. Seguindo com o nosso programa, vamos agora falar sobre uma informação que pegou um monte de surpresa. Uma informação divulgada recentemente, oficialmente, pela OMS e, inclusive, confirmada pela China, entidades de saúde da China, inclusive, trouxeram essa informação, notificaram a OMS sobre uma nova onda de Covid-19 que pode atingir 65 milhões de casos por semana. A China, que vale lembrar, a China vem enfrentando uma nova onda de infecções causadas pela Covid-19, que pode chegar a 65 milhões de casos por semana. O aumento acontece quase 6 meses após o país acabar com a política de tolerância zero ao coronavírus, medida essa que incluía quarentenas severas e testes em massas. Lembrando que a nova onda começou em abril, quando a Covid voltou a superar a gripe comum como principal doença infecciosa na China. Já nesta última semana de maio, os casos devem superar a marca de 40 milhões de infecções por semana. A variante Omicron XBB alimentou o ressurgimento da doença no país. Enquanto isso, o governo chinês tem resposta moderada diante do surto, já que desde o fim da sua política anti-Covid, Pequim tenta reativar sua economia e voltar aos negócios com os Estados Unidos e outros países estrangeiros. E como eu disse anteriormente, devido a essa nova onda que a China vem enfrentando, a OMS já está em alerta e inclusive emitiu uma nota oficial sobre a possibilidade de uma nova onda que, porventura se concretizando, pode ser mais devastadora do que a primeira, que ceifou milhares de vidas em todo o mundo. 12h47, o governo do nosso país quer criar ações que estimulem o respeito aos direitos humanos, tanto que o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, afirmou isso na última quinta-feira, dia 25, no estado do Rio de Janeiro. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, que uma das questões importantes envolvendo o racismo sofrido pelo jogador Vinícius Júnior é a conivência das empresas que organizam o futebol. Silvio Almeida destacou que o Ministério está pensando em políticas globais para prevenir casos como esse e de violações de direitos de brasileiros. Entre as ações está a criação de uma política nacional de direitos humanos para empresas que estimule e também crie regras para respeito aos direitos humanos. Nós sabemos que não foi a primeira vez. Isso acontece desde os anos 90, como vídeos têm mostrado, o tratamento que davam até o Roberto Carlos, enfim, outros jogadores negros que jogaram na Espanha e eu diria aqui na Europa. Deve haver um compromisso dos patrocinadores, por si das empresas também de mídia, com certos comportamentos, com regras, com procedimentos e que exijam o respeito aos direitos humanos por parte dos clubes, por parte da torcida, por parte dos fornecedores. É preciso que se crie uma política institucional
e que leve ao respeito aos direitos humanos. Segundo Silvio Almeida, a política vai ser discutida e construída em conjunto com diversos ministérios, além de governos estaduais e também com as empresas. As grandes empresas, principalmente as chamadas empresas multinacionais, elas têm políticas de direitos humanos que se aplicam, inclusive em outros países, né, nos quais elas atuam. Então, o que nós queremos fazer é que essas empresas, principalmente essas grandes empresas, participem da construção dessa política nacional de direitos humanos e, com isso, possam influenciar também toda o que a gente chama de cadeia produtiva nos quais elas estão envolvidas. Vamos chamar para conversar todo mundo, vamos traçar diretrizes que são diretrizes básicas em torno dessa política e construir algo que possa, de fato, proteger. O ministro dos Direitos Humanos citou ainda a participação da Controladoria Geral da União no grupo de trabalho que será formado. Segundo Silvio Almeida, é importante que as práticas que atestam a idoneidade de uma empresa também incluam questões no campo dos direitos humanos e políticas não discriminatórias. O ministro deu as declarações após reunião com imortais na sede da ABL, Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. 12h49. No próximo bloco, informações do Vaticano e os destaques do futebol. Você está ouvindo o Jornal da Vaza Barris. Black Friday, pisos e porcelanato, Atacadão Pé de Serra. Materiais de construção. Menor preço, a maior oportunidade do ano. Pisos tipo A partir de R$ 22,90. Isso mesmo, a partir de R$ 22,90. A sua chance de comprar barato. Uma enorme variedade de pisos, porcelanatos, revestimento, tudo à pronta entrega. A maior Black Friday de pisos e porcelanato é no Atacadão Pé de Serra Materiais de Construção. Rua Doutor José Gonçalves de Sá, no centro de Jeremoabo. WhatsApp 75 99921 7796. Atacadão Pé de Serra. Tudo em materiais de construção. Seja você também um sócio da nossa rádio. Faça-nos uma visita e conheça toda a equipe da Vaza Barris. Esperamos você de braços abertos. Após a participação em várias exposições, a Fazenda São Marcos conquistou uma colocação inédita no ranking baiano. Atualmente, a São Marcos é a segunda melhor fazenda na seleção da raça santenês no estado baiano, além de possuir a terceira melhor ovelha do estado. Esses feitos nos enchem de orgulho, mas vamos continuar trabalhando para melhorar ainda mais a nossa qualidade. E para você que está iniciando a sua criação, nós temos produtos e suportes que irão ajudar no sucesso dos seus objetivos. Maiores informações com Marcos de Abelardinho pelos telefones 75-3203-2275, 9997-7864 ou 9139-2935. Fazenda São Marcos, a busca da qualidade. As lojas Passos Nobre, as ofertas não param. Renove sua casa com a gente. São super descontos em toda a linha de guarda-roupas, colchões, cama box, sofá, armários de cozinha, mesas. Com o crediário mais facilitado da região. Entrega e montagem grátis. Você não pode perder a chance de renovar os móveis de sua casa. Vem pra Passos Nobre. Loja Passos Nobre. Afinidade com você. Vacina Passos Nobre. Loja Passos Nobre. Afinidade com você. Jornal da Vaza Barris. Tradição e seriedade em informar. 12h52. Antes de trazer as informações do futebol, vamos com as informações diretamente do Vaticano. Em sua mensagem às filhas de Dom Orione, recebidas hoje em audiência, o Papa Francisco recordou que seu fundador, quando formou a primeira comunidade das religiosas, lhes deu como missão fazer com que as pessoas experimentem a providência de Deus e a maternidade da Igreja, ou seja, ele as chamava a encarnar a ação misericordiosa de Deus e da Igreja em um espírito maternal, e indicou 3 maneiras fundamentais: estar unidas a Jesus, próximas de seus irmãos e ativas no serviço. Dom Orione aveva presente questa realtà quando affermava que per Dom Orione estava ciente desta realidade quando ele disse que para conquistar Deus e conquistar os outros, devemos primeiro viver uma intensa vida de Deus em nós mesmos, uma fé que arde dentro de nós e brilha ao nosso redor. Portanto, deixem-se sempre conquistar primeiro pelo Senhor,
por sua presença viva na Eucaristia, em sua palavra e em vocês mesmos, por meio do Espírito Santo. Em voi stessi, grazie allo Spirito Santo. Falando sobre o segundo modo de encarnar a ação misericordiosa de Deus, a proximidade aos irmãos, o pontífice sublinhou: sabemos que um pedaço de pão compartilhado com um sorriso é melhor do que um prato que pode ser refinado, mas temperado com frieza e insípido de amor. Assim, o Papa pediu que as casas e locais de serviço sejam acompanhados pelas irmãs e repletos de calor materno. Una mamma non si arrende mai in fronte ai bisogni dei suoi figli, non fa mai mancare loro le attenzioni. Uma mãe nunca desiste das necessidades de seus filhos. Ela nunca deixa faltar atenção, surpresas, carinho e até mesmo as repreensões necessárias. Ela consegue encontrar soluções e remédios inesperados, mesmo diante de situações difíceis ou da incompreensão dos outros. É porque uma mãe ama, e o amor nos torna livres e criativos. O amore rende liveri e creativi. Por fim, Francisco falou sobre o modo de servir os mais necessitados, com as mangas arregaçadas, como boas mães com compaixão, criatividade e imaginação na caridade, e concluiu augurando um saber amar com aquela maternidade que faz com que os filhos se sintam em casa. Peço-lhes que amem desta forma, como fez São Luís Orione, como mães, na caridade, concluiu o pontífice. Destaques do futebol. Sobre futebol, vamos aos resultados. Ontem, pela Copa Libertadores da América, Patronato 0, Olímpia Assunção 2, The Strongest 1, Fluminense 0, Metropolitanos 1, Internacional 2, Sporting Cristal 1, River Plate 1. Na Sul-Americana, Danúbio 0, Guarani 2, Taquari 0, Estudiantes 4, César Vallejo 2, Botafogo 3, Estudiantes 1, Palestino 5, Huracan 2, Emelec 2, Oriente Petroleiro 0, Red Bull Bragantino 4. Ontem pelo Campeonato Espanhol, Real Mallorca 1, Valência 0, Osasuna 2, Atlético Bilbao 0, Premier League Campeonato Inglês, Manchester United 4, Chelsea 1. Hoje, dia 26, nós temos Copa do Mundo Sub-20, às 15 horas, 2 jogos, Equador versus Ilhas Fiji e Eslováquia versus Estados Unidos. Às 18, Nova Zelândia versus Argentina e Uzbequistão versus Guatemala. Amanhã, sábado, dia 27, Série A, Brasileirão, 8ª rodada, às 16 horas, Atlético Paranaense versus Grêmio. Às 16 também tem Fortaleza versus Vasco. Vasco perde, viu? 18h30 tem Cuiabá versus Coritiba. Cuiabá vence. 18h30 tem Flamengo e Cruzeiro. E às 21 horas, São Paulo versus Goiás. Jogos de amanhã pelo Brasileirão, Série A. Série B, amanhã, às 17 tem CRB versus Juventude, Ituano versus Londrina. Às 17h30, Avaí versus Vitória. Às 18h, Atlético Goianiense versus Botafogo de São Paulo. Os jogos que acontecem domingo, dia 28, pela Série A. Às 16h, tem Corinthians e Fluminense e Internacional versus Bahia. Às 18h30 do domingo, Atlético Mineiro versus Palmeiras e Red Bull Bragantino versus Santos. Às 19 horas de domingo, Botafogo joga em casa contra o América Mineiro. Série B de domingo, 11 horas, Ponte Preta versus Vila Nova. 15h30 de domingo, Ceará versus Novo Horizontino e Mirassol versus Criciúma. Às 18 horas de domingo, Série B, ABC Sport versus ABC. E às 18h15 de domingo tem Tombense versus Guarani. Ponto final na edição de hoje do nosso programa. Agradecendo a você, ouvinte, como sempre, pela sintonia, o carinho disso. Sempre desejando um excelente final de semana, uma ótima sexta-feira chuvosa. A previsão aponta que o final de semana deve continuar da mesma forma. Tudo de bom para você, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Com a permissão do nosso querido Deus, estaremos de volta na próxima segunda-feira a partir das 12 horas com mais uma edição de muita informação do Jornal da Rádio Vaza Barris. A todos um forte abraço e até o próximo programa. Torcedora do São Paulo, Rayane Varjão. Um ótimo final de semana a todos. Até segunda-feira, se Deus nos permitir.
Acabamos de apresentar o Jornal da Vaza Barris. Até o próximo programa.